Hoje teremos como foco a área da música, particularmente a black music, que abrange o soul, o charme e o funk em sua versão original. Expressões musicais não por acaso associadas à consciência e à afirmação da autoestima da população negra. Salve, salve, meu povo! Isso é baile Black Ball! Black Ball! Eu digo Black Ball! Black Ball! Eu digo Black Ball! Black Ball! Eu digo Black Ball! Black Ball! Prepare-se pra embarcar no universo da Black Music. Nós somos a banda consciência tranquila, Coletivo Black. Don't hold back, if this feels good to it. Don't hold back, don't hold back. Don't hold back, if this feels good. Don't hold back, don't hold back. Don't hold back, if this feels good to it. Don't hold back, don't hold back. Don't hold back, if this feels good. Don't hold back, don't hold back. Wanna put it together. Hoje temos como convidado um jovem que vem realizando um trabalho de destaque na área da música negra. Nascido no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, mudou-se muito cedo para São João de Meriti, depois de o pai ter sido assassinado. Apesar das dificuldades, sua mãe sempre teve como foco a sua educação, propiciando que estudasse em boas escolas particulares. Muito novo ainda, começou a destacar-se na área dos esportes, tornando-se campeão e recordista mundial do salto em distância aos 13 anos de idade. Passou a fazer parte do projeto social Mangueira Xerox, que lhe rendeu algumas bolsas de estudo. Aos 17 anos, porém, sofreu uma lesão no joelho que o afastou do mundo do esporte. Começou então a estudar direito e, ao mesmo tempo, frequentar muitas festas de rua, chegando a trabalhar como segurança em baile charme. Veio então a ideia de montar uma banda própria de rap, a Consciência Tranquila, com a qual tem viajado por todo o Brasil e também ao exterior, participando de grandes eventos como a Virada Cultural de Manaus, o Festival Demo Sul em Londrina, o RPB em Fortaleza e o Kizom Beat na Argentina. Montou sua própria produtora cultural, a Botacara Produções Artísticas, que lidera diversos projetos no cenário cultural independente. É também mestre de cerimônias e comanda as principais festas do centro do Rio, como Trap In, Funk In, além do consagrado Black Ball. Vamos conversar com o compositor, MC e produtor cultural Antônio Consciência. Antônio, é um prazer especial para mim conversar com um expoente da Black Music no Rio, meu gênero preferido, e eu que sou um frequentador do Black Ball. Seja bem-vindo ao Cult em Resenha. Para mim é um prazer, né, estar participando do Cult em Resenha, principalmente pela importância que o programa tem para todos nós, né, e multiplicando personagens da cultura negra para tanta gente. Isso para mim não tem preço e eu fico lisonjeado de ter sido convidado para o programa. Antônio, sua vida foi marcada muito cedo por um incidente bastante doloroso, que foi o assassinato do seu pai. Como é que isso repercutiu na sua vida? Foi algo que só foi caindo a ficha quando eu fui ficando mais velho e fui entendendo de fato que havia acontecido, né? Eu não tenho uma foto do meu pai, eu não tenho nenhum parente dele conhecido, porque após esse incidente minha mãe não teve mais contato com nenhum parente dele, e a mãe dele era baiana, e infelizmente ele trabalhava na época na prefeitura, e foi uma coisa muito triste, né, e que deu uma reviravolta nas nossas vidas, e parecia que o mundo tinha desabado, mas eu só vim dar conta, entender tudo isso que aconteceu
aos 5 anos, que ela foi me explicando melhor o que havia acontecido, mas foi uma coisa muito traumática mesmo para uma criança de 5 anos, porque começou as cobranças no colégio, né, Dia dos Pais e tudo mais, e eu não tinha um pai, e aí veio a explicação e o que havia acontecido. E você sabe qual foi o motivo do assassinato? Bem, o que relatam pra gente que era uma queima de arquivo. Meu pai estava no momento errado, numa hora errada. Meu pai não bebia, não fumava, só treinava, gostava, acho que tudo isso que eu herdei assim, de esporte foi dele. Ele nadava muito bem, corria muito bem. A vida dele era só essa, mas ele, infelizmente, estava no momento errado, numa hora errada, viu algo que não era para ter visto e, infelizmente, ali foi caçado até que ele pudesse não relatar nada, infelizmente. Antônio, você e sua mãe então se mudaram para São João de Meriti, onde, graças aos esforços dela, você estudou sempre em escolas particulares. Como é que isso influenciou a sua vida? Como é que foi essa convivência com essas crianças de classe média para cima, né? Sim, a gente vivia em São João de Meriti, na verdade, com ele, né? Quando ele morreu, a gente saiu de São João de Meriti e foi para Tijuca. E aí, esse ato aí de ir para Tijuca e tudo mais, foi como é que eu posso dizer, foi complicado para minha mãe ela ter que modificar assim totalmente sua vida. Ela sempre foi uma mulher muito bonita e trabalhou em empregos muito bacanas. Ela trabalhou inclusive com o Tim Maia, então ela me conta muitas das histórias do Tim Maia, assim, de produção e de discussão. Perdão, Antônio, alguma coisa que tenha ficado na sua cabeça dessa convivência dela com o Tim? Ela fala muito das histórias das brigas de banda, porque mais velha eu comecei a ter muitas discussões com músicos e ela falava que isso era uma coisa cotidiana do Tim Maia, de discutir com os músicos, de mandar todo mundo embora lá do apartamento onde ela convivia. Enfim, e aí quando ela vai para Tijuca, ela começa a trabalhar como zeladora de prédio e uma mulher negra no pé do morro. Antes de ir para Tijuca, na verdade, a gente ir para a subida do Turano, para um prédio, a gente foi morar ainda na Mineira, no morro mesmo. E aí depois é que ela conseguiu esse emprego no pé do morro do Turano. E como zeladora de prédio, 1900 sei lá vai fumaça, uns anos onde o machismo e o racismo era ainda muito maior. Ela como mulher preta, solteira, então ela tinha que se afirmar, não só por ser negra, mas também por ser mãe solteira, né, e tudo mais, viúva. Então ela teve que brigar muito, batalhar muito por esse emprego e se afirmar ali e obter respeito, porque era muito complicado, né? Então a minha aula sobre racismo e tudo mais, eu digo sempre isso, que ela não tem o estudo da matéria, mas da vida, ela tem enciclopédia, né? E essa é a diferença entre a sabedoria e a inteligência, né? Porque o jovem pensa que sabe, mas o senhor sabe o que sente, né? E aí eu sempre falo isso, falo até numa música minha, a gente foi sentindo isso na pele, porque eu era um jovem de 5, 6 anos, que para todos os imigrantes que moravam no prédio, português, italiano, todo mundo, eu tinha que ser empregadinho deles, comprar cigarro, comprar pão, era muito normal, mas se você falasse não para essas pessoas, você era mal educado e tudo mais, e ela jamais permitiu que isso acontecesse. E sempre brigou muito com as pessoas sobre isso, entendeu? Então eu fui aprendendo, vendo ela discutindo com as pessoas e ela me dizendo que jamais poderia ser desrespeitado por causa do cabelo, que eu tinha um black grande, então tinha toda aquela piadinha. Eu fui aprendendo mesmo com a vida mesmo, não foi vendo livros, nada disso. Ela conseguiu me ensinar no cotidiano mesmo. E na escola, Antônio? Na escola também. Na escola, sabe que antigamente esse lance de bullying na escola era diferente, era resolvido no tapa, né? Vamos ser sinceros que a gente tinha uma consciência racial, mas se eu não me defendesse num colégio particular, sendo o único pretinho da sala, de cabelo black, e o meu cabelo black era grande, e ela penteava, porque era na época a galera gostava de ver, ela passava o pente daqui até embaixo, que caía lágrima no olho, e o black gigante. Aí era motivo de zoação no colégio, e aí a gente, graças a Deus, sempre foi maior do que os outros, a
a nossa natureza dá isso, então ela tinha que ser resolvida assim, até o momento que muitas brigas aconteciam e tudo mais, foi para a coordenação e ela começou a falar, você tem que aprender a se defender também falando, não pode ser brigando e tudo mais. E aí as coisas foram melhorando porque eu fui obtendo argumentos para isso, mas sempre foi muito difícil. O Liceu de Artes e Ofícios foi o primeiro colégio que eu estudei, ele era ali na Praça 11 e tinham muitos imigrantes angolanos. Então não era só comigo, então tinha nosso bonde, era do clã dos angolanos, porque era a galera que eu me enxergava, era a galera que a gente, quando acontecer isso, aquilo, outro ali, a gente tá junto aqui pra gente não deixar isso acontecer. E foram os subterfúgios que eu utilizei de luta contra o racismo mais jovem. Não, e um apoio, com certeza, um apoio consistente. Você tinha a quem procurar, né, em relação a Sim, isso. E com ao mesmo certeza. tempo foi aprendendo. Agora, me diga uma coisa, e o atletismo? Né? Como é que você decidiu? Você falou da coisa do seu pai, mas você não conviveu com ele. Você herdou, geneticamente, você herdou essa capacidade, né? Como é que você começou a entrar por esse campo? Pô, Medeiros, isso foi muito natural, muito legal. Eu convivi muito com o Robson Caetano, né? E o Robson sempre, ele sempre foi um cara que sempre trouxe uma palavra amiga, o cara era um cara muito, muito alegre, né? E o atletismo, eu sempre corri, desde criança brincando, não sei o que, todos os lugares que eu ia, eu sempre vencia as corridas. Então aquilo, enquanto você é criança, e a falta de um pai mesmo, às vezes, para uma mãe entender certas coisas muito características do universo do homem, é mais difícil. Então eu sempre vencia as corridas e achava aquilo muito natural. Então, um dia um professor chegou para mim e falou assim, olha, vai ter uma competição aí do intercolegial e eu gostaria que você competisse. E é de corrida. Eu falei, não, professor, eu quero fazer futebol. Porque corrida eu sei que eu vou ganhar e não tem necessidade de eu fazer essa corrida, não. E aí ele foi e chegou para mim e falou assim, rapaz, não é assim, você vai lá, você vai correr, eu quero ver quanto você corre, já que você ganha de todo mundo, você vai lá e corre, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Eu falei, tá bom, então vou lá. Eu corri, fui muito rápido, ele falou, cara, você corre muito bem, você vai entrar no intercolegial. Eu fui pro intercolegial e aí, descalço, eu venci todas as competições, né? Que eu participei. E uma delas era o salto em distância. E eu fiz esse salto descalço, sem sapatilha. Eu saltei 5,25 em 1993, tinha 13 anos. E aí, quando eu saí descalço ainda, vieram vários treinadores assim no final, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, com tênis na mão, com sapatilha, eu tinha um até com dinheiro na mão. Esse com dinheiro na mão, pô, me cativou pelo dinheiro, né, irmão? Todo mundo chegando no Batendo Esportivo, vem um com um paco de nota assim, eu olhei aquilo, brilhou meu olho. Aí ele foi e falou assim, você tem um tênis? Eu falei, eu tenho um tênis só, mas não dá para correr. Dá 2 tênis para ele. Você agora vai correr com a sapatilha. Qual que você quer? Você quer Adidas ou quer Reebok? Eu falei, não, pode ser essa da Adidas, dá pra ele. Dá 2. Aí ele abre a mão aí, rapaz, o nome desse senhor é Peron. Peron tá vivo até hoje. E aí ele foi, abre a mão aí, foi botando nota de 10, e já tinha botado R$ 100 na minha mão, e eu olhei assim, ele tá bom? Eu olhei assim pra ele, não tá bom não. Eu fui dando mais e me deu os R$ 200, naquela época era muito dinheiro. Chegou e falou assim para mim, segunda-feira eu quero você aqui no Célio de Barros treinando com todo mundo e você não vai pagar mais colégio, eu vou te dar uma bolsa de 100%. Foi quando ele me deu uma bolsa para o Santa Mônica. Antônio, a gente tem que cortar porque terminou aqui o primeiro bloco, mas você vai continuar contando essa história daqui a pouquinho, segundo bloco. Perfeito. Ok, dando início ao segundo bloco, então vamos continuar essa história bonita, essa história exemplar do Antônio na área do esporte. Vamos lá. É isso, e aí quando começou todo esse projeto, minha mãe ficou muito emocionada, ficou muito feliz, porque dá dignidade, né, para as pessoas é o que todos os pais esperam, né, e foi o que eu estava recebendo, estava dentro de um esporte, estava recebendo bolsa de estudo, estava investindo nos meus estudos, então minha mãe ficou muito emocionada. Na época, o
o presidente desse projeto, o dono era o Chiquinho da Mangueira, e aí minha família conheceu ele, eu comecei a ir para a TV por conta do esporte, ser entrevistado pelos jornais, e eu dali em diante comecei a ganhar todas as competições, de 100, 200 metros, eu não perdia nenhum estadual, não perdia brasileiro, estava ganhando todas as competições. Perdão, Antônio, tanto corrida quanto salto? Não, eu parei com salto. Aí ganhei salto em altura e salto em distância, mas eu me apaixonei pelos 100 e 200 metros. Posteriormente, me apaixonei pelos 200 metros, era muito bom na curva. Mas eu estava fazendo parte do revezamento 4x100, exatamente. Quando a gente foi recordista em 1997 do Troféu Brasil, que fala tanto, e na TV, a gente foi recordista desse Troféu Brasil, inclusive recordista do Troféu Brasil, e tinha participado do meeting internacional, quando veio Donovan Bailey, Michael Johnson. Eu era um dos que estavam ali, com 16 ou 17 anos, eu não lembro, eu era revelação, eu estava junto com essa galera, então foi muito bacana participar disso tudo. Só que eu estava já com os ligamentos do joelho rompido, não sabia, estava com derrame no joelho, fui fazer um exame para ir para o Sul-Americano, e aí notou que eu estava com o ligamento rompido. E aí o mundo desmoronou, né? Foi tudo, assim, muito traumático, porque no esporte amador, infelizmente, você é um resultado, e se você não serve mais, cortaram a bolsa de estudos, cortaram todo o material esportivo, cortaram todos os patrocínios, e aí fiquei meio que na estaca zero do que faria da minha vida. E aí veio a ideia de estudar direito? A ideia de estudar direito, ela surgiu por conta... Eu estava estudando educação física com bolsa 100%, na Castelo Branco, em Realengo, e aí perdi a bolsa no terceiro período por conta disso, por conta dessa lesão. E era difícil ter uma bolsa 100% da faculdade. Eu lembro que era só os atletas de ponta. Tinha outro que foi as Olimpíadas, também estava lá, e eu. Éramos nós dois 100% só nessa época. E aí eu perdi a bolsa, e aí eu saí da educação física, e eu comecei a trabalhar como office boy num escritório jurídico, que esse escritório jurídico é da minha tia também, minha tia se formou em advocacia, com toda a história de luta, como da minha mãe também, e ela conseguiu o seu próprio escritório, alugando uma salinha e tudo mais, depois ela prosperou, e eu fui trabalhar como office boy dela, virei estagiário dela, de estagiário eu me formei em Direito. Foi o primeiro ciclo assim da minha vida. Qual a faculdade? Foi a SUESC. Me formei pela SUESC. Agora, só que em vez de advogado, você caminhou pelo terreno da música. E parece que sua família de início não gostou muito disso, né? É verdade, porque eu agradeço até a minha tia e todo o ensino que eu tive dentro da área do direito, porque um dos shows que a gente fez e que fez muito sucesso chamava-se Audiência Una. Fizemos um show todo voltado, simulando uma audiência judicial, e esse show ficou por um ano no Teatro Zimbinski. E era fenomenal, porque a gente tinha teve uma repercussão muito grande, que o projeto chamava-se Rimas na Sala de Aula. E a gente já fazia com banda e tudo mais. Então, todo o conhecimento que eu obtive do direito, eu coloquei nesse show. E daí esse show foi fazendo muito barulho, a banda foi fazendo muito barulho, e a gente começou a galgar outras... Perdão, Antônio, já era Consciência Tranquila? Já era Consciência Tranquila, foi Consciência Tranquila desde o início. E aí tudo que eu herdei do direito, né, eu coloquei nas minhas artes, mas já estava nesse período de faculdade, office boy, estagiário de direito, já cantando com a banda, já formando a banda, participando de festivais. De onde é que nasceu a ideia da Consciência Tranquila? O Consciência Tranquila, ele é consciência tranquila por conta de fazer algo pela sociedade, ficar de consciência tranquila de fazer algo pela sociedade. A banda ela surgiu com a ideia de trazer contestação social sem ranço, trazendo uma solução para os problemas. Não só falando mal, mas trazendo uma solução para esses problemas. Na época existia uma incidência muito grande de bandas como Rage Against the Machine, Planet Hemp, que eram bandas que misturavam rap com riffs de guitarra, solo, convenções, uma coisa mais instrumental, não só propriamente os beats, né? E a gente sofria um boicote muito grande por ser banda naquela época. E hoje, quantos e quantos rappers fazem tudo com banda hoje em dia, acústico? A gente já fazia isso em 2002.
E eu me lembro de mostrar o meu CD para o Marechal, de se encontrar na Lapa e tudo mais. E eu falava com ele e ele falava, irmão, você tem que continuar nesse caminho. Se o seu caminho é com banda e você gosta, você não vai mudar por conta dos outros. Não vai nessa. E anos depois a gente veio tocar junto, eu com a banda, e a gente no estúdio RJ, a gente se conheceu. Pô, tu lembra quanto tempo? Isso que ele falou, te falei. Tem que ser original no que você faz, tem que fazer o que você gosta, não pode pegar os caminhos. Mas quando a gente ia fazer trabalhos com outras bandas também, em casas de show, por conta de ser rap, também era boicotado pelo cenário de bandas. Porque, ué, mas é banda? Ué, mas tem rap? Não, então não pode. Mas ia nos eventos de rap, ué, mas é rap? Mas com banda? Então também não pode. E a gente ficava nessa. Foi daí que surgiu a Bota a Cara Produções, que eu precisava botar a cara para poder fazer o meu trabalho virar. E foi assim que a gente foi se profissionalizando com a necessidade de poder mostrar o nosso talento. Agora, você consegue se lembrar da sua primeira composição e mandar uma palhinha aí pra gente? Eu me lembro sim, a minha primeira composição foi Usuários da Propina, porque falava na época que tinha o artigo 12 e o artigo 16. Então fazia toda uma alusão do caminho de um jovem que vem da Zona Norte para a praia e que ele passa por Dura e tudo mais, entendeu? Então a gente conta a história do cara relatando. E o refrão era muito bom porque falava assim: parte do dinheiro não está no contra-cheque, o dinheiro ilumina, o dinheiro fortalece. 12 é o... Não posso falar? Eu assino 16, 12 é o... Eu assino 16, propina. Falava sobre a propina, sobre todo esse círculo vicioso, entendeu? Entre você assinar como um traficante por você ser um usuário. Então a gente contava a história de como é uma pessoa da Zona Norte indo para a Zona Sul e como que ela é abordada até chegar lá, né? Até hoje a gente vê toda essa dificuldade de um jovem da Zona Norte. Hoje, agora até tiraram agora o som das praias e tudo mais. Então você vê que é uma coisa atemporal esse lance de um usuário ainda ser colocado como um traficante. Na época era 12 e 16, né? Hoje, se eu não me engano, é 28 e 33. Mas é interessante que na própria citação que você faz das leis, é a confluência entre o músico, o rapper e o advogado. Exatamente, para você ver que isso já tinha uma influência muito grande nas músicas, entendeu? Não só essa música, mas o Sistema Legislativo Revolucionário era uma outra música que a gente falava sobre isso também. Tinha a própria Audiência Una. Então eram muitas músicas que a gente relatava isso, entendeu? Tinha o início de um show que era a Audiência Una, era uma própria petição. Então vinha: excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho Antônio Carlos Coelho, só mais um desempregado solteiro, identidade CPF, números conferidos na cópia em anexo, endereço e CEP na formalidade. Então era toda aquela linguagem jurídica de uma ação trabalhista e a gente colocava tudo isso nas músicas, entendeu? E isso foi muito importante porque começou a atrair a atenção não só de rappers, de MCs, quem gostava de hip hop, mas quem gostava de música em geral, porque essa linguagem jurídica e todos os efeitos que a gente colocava, porque na época tinha um rapaz que fazia beatbox, era muito legal, atraía muita atenção das pessoas. E em um dado momento do show, a gente trazia uma novidade, uma particularidade, alguma coisa que aconteceu naquele momento. Entendeu? Então tiveram momentos que a gente falou sobre milícia, falamos sobre o menino João Hélio, que foi assassinado, foi arrastado. Então tiveram a influência do gangsta rap e a diferença para a rima nacional. Então tudo isso a gente abordava assim, assuntos que eram atuais, isso no intervalo do show. A banda saía e a gente fazia essas rimas com beatbox, e isso também fez muito barulho, foi muito legal. E aí é exatamente isso. A milícia é muito legal porque o refrão falava: milícia ou malícia, o povo da favela se arrisca na mira, a comunidade fica... Eu esqueci como é que é, cara. Olha, eu tô pegando uma colinha aqui que eu esqueci. São letras muito antigas, mas todas elas faziam um duplo sentido do lance do poder, entendeu? Então a gente brincava muito com isso, entendeu? Mas eu acho que a minha memória já tá ficando, sabe,
tem que dar uma estudada antes para poder fazer essas entrevistas e lembrar das letras. Mas graças a Deus elas estão registradas aí, dá pra gente brincar e mostrar depois como é que foi isso tudo aí. É interessante que elas são antigas, como você disse, mas ao mesmo tempo absolutamente atuais. São problemas da realidade de hoje, infelizmente, né? Infelizmente são totalmente atuais, né? Então a gente faz. O rap tem muito isso. Ele é atemporal, porque a gente coloca problemas, infelizmente, né? A gente coloca problemas sociais que não se acabam, que persistem, que estão aí e não modificam. Vocês têm se apresentado uma série de festivais e além de casas de shows pelo Brasil afora e até no exterior. Dessas, qual foi aquela que você achou mais marcante, mais importante para a carreira sua pessoal e do grupo? Bem, existem dois comparativos aí, né? A banda Consciência Tranquila, com seu trabalho autoral, conquistou muita coisa, inclusive o RPB, que é o Rap Popular Brasileiro, festival, né, da CUFA, da Beat 98 e da Globo. A gente venceu a etapa estadual e nacional, que foi em Fortaleza, e de melhor música. Isso era Consciência Tranquila, não fazia cover, não fazia releituras, cantava só músicas autorais, e a gente venceu vários festivais com a nossa música autoral. E sem dúvida, assim, um dos shows que pra gente marcou foi o Kizom Beat, que foi em Córdoba, porque a gente chegar num aeroporto e a gente ser recebido por vários argentinos com blusa do Flamengo, blusa do Brasil e tudo mais, a gente, caramba, não caiu a ficha. E todos os shows que nós fizemos foram muito cheios, muito lotados, e a gente ficou assim espantado com a receptividade, até porque a gente tinha aquele lance assim, pô, será que vão tratar a gente bem? Pô, é tão difícil quando você sai do seu país e tudo mais. Esse foi muito legal. Porém, a Pedra do Sal foi um marco assim na carreira da banda Consciência Tranquila. Já tocamos em rede nacional e tudo, porém a energia que tem na Pedra do Sal para a banda Consciência Tranquila foi única. Aí já era um outro projeto, que aí já vem o baile Black Bomb. E o Black Bomb está aí, né? Acho que na próxima semana vai ter uma outra edição e eu espero estar lá. Antônio, muito obrigado pela sua participação, muito rico. Essa sua trajetória é um exemplo, né, para os jovens que estão começando. Como é que você pode fundir, de repente, uma área de conhecimento, digamos, acadêmico e com a música e passar uma mensagem importante para a juventude e para o povo de uma maneira geral. Muito obrigado e o que a gente deseja para você é continuando com muito sucesso nessa sua carreira. Valeu. Eu que agradeço.